Grava agora não. Olha, já começou, menino. Ei, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que vocês vão querer que comece logo a aula, tá? Não bote medo na gente, professor. Hoje ainda é quinta-feira. Ixi, por ter muita coisa até sexta. Vamos lá. Aliás, até sábado, né? Tenha muita coisa. Não precisa parar, não, Diana. Fica tranquilo. Vamos lá, gente. Lembra que eu comentei que eu ia organizar como que seria a nossa última avaliação, né? Que é a de hoje. E como que a gente ia trabalhar a atividade geral, que é a prova final de vocês, né? Como que eu pensei, visto que vocês estão em interiores, em espaços diferentes, né? Hoje a gente vai trabalhar o último assunto. Por que eu considero o último assunto, gente? Porque ele já é a rebaba da rebaba da rebaba, já é o pelinho de rã. Só tem esse assunto, tanto, não sei se vocês perceberam, mas eu fui caminhando com a disciplina de uma forma um pouco mais devagar. E eu vou explicar por quê, gente, porque a ementa, se vocês viram, ela é bem minúscula, muito pequenininha. Inclusive, essa disciplina, ela podia estar dentro de outra disciplina, né, que aí ia ficar, mas aí ia ficar muito conteúdo também para o professor que vai ministrar uma disciplina, depois outra, né, no mesmo módulo. Mas ela tem uma cobrança pequena em relação ao conteúdo, né? Ela trabalha mais a forma estratégica. E aí, por que que eu vou trabalhar ela fechando os assuntos hoje, tá? Porque os últimos assuntos, se vocês forem lá para a ementa, eles são assuntos voltados mais para o teor do planejamento. Então, são assuntos que vocês já trabalharam em alguma outra etapa da vida de vocês, ó. Planejamento estratégico, objetivos, o que que é um ambiente interno e externo, né? O que que é uma estratégia competitiva. Então, são assuntos menores. Então, como que eu vou trabalhar com vocês? Eu vou terminar agora a nossa aula, vou começar e vou finalizar. E aí, o tempo que você, já que a gente está, hoje é o último dia da disciplina, tecnicamente, né? O que eu vou pedir de retorno de vocês é a entrega das atividades e da prova. E aí vocês vão ter um tempinho para produzir, porque ontem, o que foi que comentaram? Que ontem vocês gostariam de ter tempo de produção, porque às vezes cai a internet, às vezes vocês ficam sem o computador para conseguir trabalhar, né? Então, teve alguns problemas específicos, e aí queriam também que disponibilizasse durante o dia, tá? Então, assim que eu finalizar essa aula, vocês vão ter um tempinho. A aula de hoje, lembrando que eu sempre disponibilizo um tempo da minha aula para que vocês possam fazer as atividades de vocês, porque aí vocês não vão ter aquela situação de que, professor, a gente não fez porque estávamos no trabalho, não é verdade? Passamos o dia no trabalho sem condições de conseguir se reunir. Então, a gente faz durante a nossa aula online, tá bom? Dessa forma, também eu trabalho com as turmas presenciais. Eles passam um dia no trabalho, aí vão para lá às 6 horas, 6h30 a gente começa, 6h15 mais ou menos, e aí eles falam, professor, não deu tempo de fazer, a gente passou o dia no trabalho, eu chego em casa, eu vou dormir quando eu chego em casa depois da pós. Então, a gente tenta articular para que vocês possam fazer tudo no ambiente online que estamos aqui, tá? Nesse sentido, a única coisa que eu peço de vocês é, vocês vão fazer uma apresentação, tá bom? Um seminário amanhã. A nossa aula de amanhã, ela vai ser um seminário, tá bom? E aí, ao final, assim que todos os grupos terminarem de apresentar, ao final, eu vou disponibilizar a prova de vocês. Aí vocês vão ter parte da sexta-feira para fazer a prova e o sábado para desenvolver essa prova, tá bom? E aí, o sábado você vai ter amanhã, à tarde, para desenvolver essa prova e postar no ambiente online. Tudo bem? Já que vocês têm problema durante o dia, aliás, durante o dia é melhor para fazer atividade, enfim, somente no sábado, né, gente? E aí eu vou deixar aí até umas 5 da tarde, mais ou menos, tá? Professora, aqui se trata essas apresentações, tá? É justamente dos temas que eu acabei de falar para vocês. São temas voltados, sobretudo, para a área de gestão, mais temas voltados para a administração.
Inclusive, eu comentei sobre esses temas durante as nossas aulas passadas, tá bom? Então, são assuntos que já foram comentados aqui entre um assunto e o outro. Vocês vão ver que não vão ter dificuldade para desenvolver, não. Como é que vai ser essa apresentação, tá? Vocês podem fazer um slide para apresentar. A professora, é obrigatório fazer slide? É obrigatório fazer slide. Tá bom? A gente fala assim, você pode fazer, porque a gente é educado, né? Professor educado, mas é obrigatório fazer, tá bom? Quantas pessoas tem que apresentar? Gente, eu sei que tem grupo que tem 7, 8 pessoas, e como eu vou disponibilizar em torno de, no máximo, até 10 minutos de apresentação, no máximo, estourando, gritando, vocês podem escolher do grupo de vocês membros pontuais para apresentar. O que não pode é vocês escolherem somente uma pessoa, duas pessoas para falar. Então, vocês podem escolher três pessoas aí para comentar uma. Voltei, minha gente, voltei. Aonde que eu parei, gente, sobre a explicação da atividade avaliativa de amanhã? Ela estava falando sobre escolher 2 ou 3 pessoas para participar. Perfeito, igual da Michelle. Olha, o que não pode é escolher duas pessoas, a não ser que o grupo seja pequeno. Eu vi que tem grupo de 4 pessoas, né? E aí pode escolher duas pessoas, depende, se mantenha um equilíbrio na hora de escolher os integrantes, tá bom? E aí, ao final, o que eu vou pedir é o seguinte, eu só tenho 7 temas, e aí eu vi que os grupos de ontem formaram 8 grupos, e aí eu vou precisar que os grupos pequenininhos, eles possam se unir, tá bom? Para que a gente consiga desenvolver os 7 temas bacana, tá bom? Porque só tenho esses 7 temas como finalização do processo, ok? Tudo certo, minha gente? Posso começar? Eu acho que hoje o pessoal já começou a pular carnaval, né, gente? Eu só tenho aqui, eu acho que umas 20, 22 pessoas aqui na sala, ou já começou a ir para os seus bloquinhos. Deixa eu projetar para vocês aqui, queridos, a aula, um instante. Ó, até apareceu já aí os temas de aula para vocês aí. Aqui. Vamos lá. Qualquer coisa, se a internet ficar ruim de novo, eu dou um start aqui, dou uma paradinha, tá? Tá, o povo está saindo do trabalho, né? E aí, nessa dinâmica de sair do trabalho e ir para casa, é o tempo que eles estão entrando. Mas aí vocês já sabem os grupos de vocês, e aí vocês, se por acaso a aula finalizar, já que esse é o último conteúdo, tem o quê? 9 slides, né? E já é o conteúdo final, assim, já tem pouquíssima coisa para ser falada. E aí os grupos, vocês vão ter esse tempo de aula para produzir a apresentação de vocês, que não é pouquinha coisa, tá bom? Ó, controladoria estratégica. Boa noite, Ângelo. Decisões de investimento e gestão do ativo e passivo não circulante, tá? Ó, até o tema é mais tranquilo, né, gente? Pequenininho também. Deixa eu diminuir aqui para poder eu conseguir ler o slide. Beleza, aqui. Aí fica pequeno para vocês, só aumentar melhor aqui. Vamos lá.
A importância de decisões para tomada de ativo, para tomada de comportamento, tá bom? E, sobretudo, para o investimento. O que é impacto estratégico, tá? Toda vez que eu direciono as minhas decisões com foco em coletar uma informação ou coletar uma decisão para o futuro, eu estou evitando ter prejuízos, problemas, falhas. Então, as decisões de investimento representam o coração da estratégia empresarial, determinando o futuro da organização e sua capacidade de crescimento sustentável no mercado. Os investimentos impactam diretamente o crescimento, a sustentabilidade da empresa, e quando a gente fala processos sustentáveis, eu não estou tecnicamente falando de meio ambiente, eu estou falando da subsistência dessa organização, ela como ente que está dentro de um sistema corporativo, que tem como foco as idealizações econômicas, culturais, sociais, tá? Então, o quanto ela consegue se sobressair em relação a esses espaços que ela está sobrevivendo, tá? Moldando sua estratégia de longo prazo, decisões estratégicas exigem análise rigorosa e metodológica para evitar riscos financeiros e operacionais que podem comprometer a viabilidade do negócio. Falhas em investimentos podem levar a perdas significativas de capital, deteriorização da posição competitiva e, em casos extremos, ao comprometimento da continuidade operacional da empresa. Por isso, a análise criteriosa é fundamental. Se a gente parar para pensar, né, a nossa disciplina, ela tem muito como foco essa ideia de detalhamento na hora das análises. Então, é uma disciplina muito mais teórica do que, de fato, mão na massa, né? E aí, o que são essas análises de viabilidade e quais os conceitos mais precisos, tá? Constitui um processo sistemático de avaliação da capacidade do projeto gerar retorno compatível com o risco assumido pela organização. Este processo envolve múltiplas dimensões de análise financeira e estratégica, ou seja, essa projeção desses projetos precisa ser de forma detalhada, eficaz. Lembra da ideia do efetivo, a longo prazo. As decisões que eu tomo hoje, elas vão enfatizar futuramente, tá? Qual o primeiro passo? A avaliação do cenário. Às vezes eu tenho a melhor ideia, às vezes eu tenho o melhor processo de adequação daquele projeto, mas será que o cenário, ele de fato está propício para abraçar essa questão? Isso vale para qualquer tipo de decisão, dentro ou fora de uma organização, tá? Algumas ferramentas que a gente estudou ontem, inclusive, claro que elas não dependem da gente pegar, fazer o cálculo à mão, mas é importante saber que elas existem e como que elas podem ser trabalhadas dentro de sistemas específicos para elas, tá? Gestão de risco é o que a gente chama de risco calculado. Não tem como eu fugir disso. Eu preciso seguir e entender esses riscos a ponto de eu precisar, em algum momento, ter que trabalhar com essas questões de risco. Eu sei até onde eu posso ir, até onde eu posso investir, como que eu posso investir, tá? E aí, quando eu falo de metodologia para avaliação de investimento, eu falo de fluxo de caixa descontado, payback. O payback a gente viu bem aqui, né? Que ele é uma ferramenta essencial e, sobretudo, um processo de entender como que está funcionando aquela dinâmica daquele cenário da empresa ou do mercado de forma geral, tá? E as outras ferramentas que foram colocadas, que a gente vai comentar um pouquinho, ó. O que é o fluxo de caixa descontado? Então, como é que a gente entende essa ideia de desconto específico? Estimativa dos fluxos futuros de caixa, ajustados pelos custos de capital da empresa, considerando o valor do dinheiro no tempo. Então, ele quer dizer o quê para a gente? Que eu entender, mas assim, isso já está praticamente dentro do cenário do profissional de contabilidade, né? Entender o que entra, o que sai, por que que está entrando dessa forma, como que ele pode sair, prospecção de futuro, projeções para outros cenários, mudança de investimento,
que é um payback? Período necessário para recuperar o investimento inicial. Indicador crucial para avaliação de liquidez do projeto. É aquele tempo ósseo que a gente precisa para calcular, gerir risco, fazer um planejamento estratégico, tá? Recuperar esse investimento que em um dado momento específico ele foi deixado para trás, ou ele não foi contabilizado, ou ele passou batido, algo aconteceu para que aquele investimento ou aquele cenário ele ficasse oneroso, tá? Esse aqui são alguns indicadores que são trabalhados na hora de evidenciar a concretude desse projeto, se ele faz sentido ou não. Então, indicadores que consideram o valor do dinheiro no tempo e a rentabilidade real do investimento. É fundamental ajustar as projeções para riscos e incertezas conforme normas internacionais. Quer dizer, cada ambiente, cada espaço necessita de uma forma de análise. Então, se eu estou trabalhando dentro do ambiente da saúde, eu vou ter uma forma de análise. Se eu estou trabalhando no ambiente ambiental, existe uma performance diferente, tá? E aí, quando a gente fala de gestão do ativo não circulante? Por isso que eu falei que a gente já está na rebaba da rebaba da rebaba. Na minha terra, a gente chama de cabelo de rã, né? Ah, já está um cabelinho de rã já para acabar, ou então já estou com um cabelinho de rã de paciência, porque rã não tem cabelo, não é verdade? Aí a gente tem esse jargão lá na minha terra. Então, gestão do ativo não circulante, algumas características principais. Ó. O ativo não circulante representa investimentos de longo prazo, essenciais para a operação da empresa, incluindo ativos tangíveis e intangíveis com vida útil prolongada. Ativos tangíveis, pode ser imóveis, máquinas, equipamentos, infraestrutura física que sustentam a operação. Quando a gente está dando aula no primeiro período para os alunos de contabilidade ou administração, uma forma de fazer eles entenderem, às vezes eles confundem muito a ideia de ativos tangíveis e intangíveis, o tangível é aquilo, claro, que a gente sabe que nem sempre esse tipo de regra se encaixa. Mas como primeiro parâmetro, a gente fala, olha, o ativo tangível é aquele que é passivo de ser pegado, então é algo que é concreto, né? Tu pode visualizar aquilo, e aí eles conseguem distinguir mais. Ativos intangíveis, tem a ver com patentes, marcas, softwares, e tudo aquilo que está dentro de um processo operacional. E aí agora, quando eu explico para os alunos do ensino, da graduação de primeiro período, olha, aquilo que não é passivo de ser concreto, né? Ele está em não ter outras ideias, mas também faz parte de um processo de investimento. Existem algumas avaliações periódicas que precisam ser sustentadas, específicas, dentro das normas regulamentadoras. E claro, que também fazem parte de investimentos financeiros, tá? Esses ativos impactam diretamente as demonstrações financeiras e a capacidade de tomada de decisão estratégica, exigindo monitoramento contínuo e gestão produtiva. Passivo não circulante, estrutura e gestão estratégica. O que é? O passivo não circulante, ele compreende dívidas e obrigações de longo prazo, que financiam ativos fixos e investimentos estratégicos da empresa. Essas obrigações incluem empréstimos bancários, inclui processos financeiros, equipamentos e outras dívidas com vencimento superior a um ano, mas nem sempre vai se encaixar nisso, tá, gente? Existe um ou outro processo que equivale para menos e para mais. A estrutura adequada do passivo não circulante é fundamental para manter o equilíbrio financeiro e garantir recursos para crescimento sem comprometer a liquidez de curto prazo. Então, para a gente conseguir desenvolver esse artigo, tem que ter uma gestão eficiente, já foi comentado por aqui, renegociação, se for preciso, resultados específicos, quer dizer, não é resultados, eu vou alcançar, é o que eu quero como prospecção, mas pelo menos ter uma hipótese em mãos, né? Ter algo no qual eu possa abraçar, ser concreto para mim.
Integração entre análise de viabilidade e gestão desse ativo e passivo. Quando a gente fala de controladoria estratégica, a gente está falando, sobretudo, de ter e de sobressair em relação às minhas decisões, que elas possam estar bem calculadas, que elas possam estar bem parametrizadas. Então, a controladoria, ela já tem a sua forma específica de análise, de trabalho, de desenvoltura, mas como é que ela pode ser aplicada dentro de parâmetros específicos? Então, quando eu enxergo ela dessa forma, eu entendo que ela não é muito diferente de um planejamento estratégico, né? Eu não vou tirar para todo lado, eu vou entender que eu tenho que ter objetivo, eu tenho que ter metas, como já foi falado, eu tenho que integralizar os sistemas, eu tenho que entender qual é o mais inteligente para aquele cenário. Muitas vezes o cenário atual, ele não equivale a um cenário de daqui a 3 anos, 2 anos, 1 ano. Então, será que vale a pena essa mudança de sistema, essa mudança de equipe, essa mudança de planejamento? Lembrando que eu vou estar sempre junto e misturado com outros tipos de funcionalidade da empresa, então, com a área administrativa, com a área operacional, a área estratégica. Então, os princípios básicos. Preciso esse investimento, então, considerar impacto no balanço e na estrutura desse capital, na hora de verificar se é interessante a nossa aplicabilidade. Avaliação contínua, monitorar e indicadores mais apropriados de você trabalhar. Então, a saúde financeira, momento para a empresa. Será que eu vou conseguir sair futuramente? Eita, tá gravando? O áudio está falhando. Eita, tá cortando. Voltou, gente? Melhorou? Ah, deixa eu fechar aqui a câmera. Melhorou? Ó, indicadores financeiros, acompanhar a saúde financeira. Olha aí. Acho que hoje o Meet não veio, né? Vamos lá. Estamos chegando no fim. Falei que a aula de hoje era para vocês prepararem o material de vocês. Ó, empresas, aí se ficar ruim de novo, me avisa, tá, gente? Manda aí a mensagem, por favor. Empresas que aplicaram análise rigorosa de viabilidade, que foi a aula de ontem, né? E evitaram perdas significativas, melhoram de forma substancialmente sua rentabilidade operacional. Aplicou de forma saudável, né? Rentável, inteligente. A adoção de metodologia estruturada de avaliação demonstra impacto mensurável nos resultados. Reavaliar algo sistematicamente torna esses processos de ativo e o ajuste estratégico de passivos que permitem maior competitividade no mercado e atração de investidores qualificados. O que a gente pode entender diante disso? Que é importante ter transparências e demonstrações financeiras, tornando a ideia da governança corporativa muito mais robustas, ter uma análise de risco muito mais sistemática. Quando eu falo de sistemática, é o controle, é o acompanhamento previamente dito, monitoramento contínuo de ativos e gestão proativa de passivos. A transparência e a governança, elas são essenciais para decisões estratégicas bem-sucedidas, tá? Esse conceito de governança, quando a gente fala de controladoria estratégica, ele está muito voltado para a ideia de organização, estruturação e entender sobre o organograma da empresa, tá? A obediência a esse organograma da empresa, entender sobre as diretrizes, políticas organizacionais, tá? Cadê? E aí, quando a gente aplica isso num cenário atual, tá? Entender bastante de tecnologia e simulações. Hoje, eu estava em sala de aula, e aí uma moça foi vender, né, o curso dela. E aí ela falou o seguinte, gente, alguém aqui, aluno já de quinto, sexto período de contabilidade, alguém aqui conhece de Power BI? Eu lembro que eu comentei de Power BI com vocês, aí ninguém levantou a mão. Aí ela comentou assim, alguém aqui entende de análise de dados, né?
Aí, quando ela fala análise de dados, é análise de estatística, análise de gráfico, sabe? Ou de tabela. E aí, ninguém levantou a mão. E aí, ela foi lá e vendeu o curso dela, que é um curso que vai ser desenvolvido dentro da faculdade, não é verdade? E eu, quando ela saiu, eu falei, gente, é importante que vocês entendam dessas simulações estratégicas, né? Porque o cenário da contabilidade ele vai exigir muito de você. Ah, professora, mas tem um programa que faz tudo por mim, né? Mas e a parte lógica? E a parte estratégica? E a parte que você precisa entender decisões assertivas? O aplicativo, o programa, sempre vai colocar os dados, mas é você que vai é, entender ele. Coluir e cartejar o áudio, coluir para mais uma pessoa, só cartejando. Começou. Gente, então deixa eu só ajustar aqui a internet rapidinho. Peraí. Vou ajustar aqui, tá bom? Vou tentar mudar. Oi, oi, gente. Melhorou o áudio? Oi, 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 oi. Melhorou? Ai, beleza. Sim. Beleza. Coloquei de novo no meu celular. Meu celular é melhor do que a internet daqui de onde eu tô. Mas bora lá. Beleza. E aí, esse aqui, como já é o último, agora é só fechar aqui. Ó, relatórios de viabilidade, quer dizer, você tem ali o processo em mãos, você tem ali as informações em mãos, mas como é que você analisa isso, tá? E o alinhamento organizacional, que é aquele brainstorm que você faz com a tua equipe, é a integração entre as áreas funcionais da empresa, área operacional, estratégica, decisões bem coordenadas, desenvolvidas pelos integrantes da organização. A gente chama de equipe staff também, né? São as presenças-chave da empresa. Claro, em alguns espaços somente, porque
tem alguns espaços que a equipe staff e a galera do apoio, né? Vamos lá, gente. Ó, esses aqui são os temas da nossa atividade avaliativa, que é uma apresentação. Ó, planejamento estratégico, primeiro, objetivos estratégicos, análise do ambiente interno e externo, estratégia competitiva, balanço scorecard, mapas estratégicos, ó, estratégicos, misericórdia. Vamos lá. Ah, porque em vez de eu colocar o acento, eu coloquei a letrinha, deixa eu colocar. Mapas estratégicos e PDCA e SWOT, tá bom? É os nossos últimos temas que vamos trabalhar. E aí, gente, eu pensei o seguinte, ó, quando eu abro aqui o link que a Diana me mandou, peraí, que é dos grupos de ontem, eu percebo que a gente consegue juntar alguns grupos. E aí eu queria saber, a gente pode seguir essa ordem, por exemplo, o grupo 1 fica com um tema 1, grupo fica com tema 2, grupo 3, já está falhando, misericórdia. Professora, retornou a falha novamente no áudio. Oi, voltou? Oi, oi, oi. Ó, oi, oi, oi. Voltou? É porque vai e volta, né? Vamos lá, vamos fechar antes que pare de novo. Ó. O que vocês acham da gente seguir os grupos? Aí a gente junta os grupos menores ficam juntos. O que vocês acham? Tudo bem? O Ayrton está falando que pode juntar o dele. Cartejane, pode ser por causa da chuva. Aqui, mano, choveu bem cedo, mas o tempo está fechado. Super fechado. Aqui, colocando que eu estou conseguindo ler, peraí. Um momentinho. Realmente, ruim a internet. Porque nem está carregando as mensagens que vocês estão mandando. Deixa eu ajeitar aqui. Mas ouvir, a senhora está conseguindo ouvir bem, professora? Eu ouço vocês tranquilamente. Chega a estar porque nítido a voz de vocês para mim. É porque o pessoal está dizendo, por exemplo, o meu grupo também, se não me engano, somos 7 ou 8, que foi o primeiro a apresentar ontem. A gente teria que dividir, a senhora falando Ok. que o meu grupo de 8 ficaria com o primeiro, que nós fomos os primeiros a apresentar, eu Sim. imagino que eu teria que dividir. Sim. Não, na verdade não precisa, porque assim, são 8 grupos. E aí a gente precisa unir 2 grupos para ficar 7 grupos só, entendeu? O grupo de vocês pode ficar como tá, porque se dividir não vai ter tema para todo mundo. Tudo bem? Ok, entendi. O seu pode ficar como tá. Olha, tem alguém que pediu aqui para juntar, que eu vi. O Ayrton pediu para juntar. Aí você pode juntar com um outro grupo menor, tá bom? Pode ser, Ayrton, beleza? Não tem problema. Aí a gente fecha com 7 grupos. Ó, isso, ó, o Ayrton falou, junta o grupo 2 com o grupo 6. Então, bora ver, bora organizar aqui a nossa vida. Grupo 2 com o grupo 6. Quando a gente. Beleza. Quando a gente junta o grupo 2 com o grupo 6, ó, o tema 1 tá ok com o grupo 1, né? Com o grupo 1, vou até colocar aqui do lado. Vocês conseguem visualizar a tela, né?
Beleza. Todo mundo tá ouvindo, pelo menos bacana, assim? Grupo 1. Beleza. Aí eu vou pular aqui, ó, vou colocar grupo 3 aqui, grupo 4, grupo 5, grupo 7. Professora, eu Aí, tenho uma aí, dúvida. aí tem um grupo, rapidinho, meu amor, rapidinho. Aí tem um grupo 8, né? Vou colocar o grupo 8 aqui. Aí o 2 é a junção do 2 e do 6, né? Então, grupo 2 e grupo 6. Tudo bem? Aqui, ó. Entenderam como ficou a divisão? Ó, beleza? Agora pode falar. Você que estava com dúvida, pode falar. Seguinte, eu tô com o meu grupo e de repente eu não quero falar sobre o grupo, sobre o item 1, planejamento estratégico. Eu domino muito Uhum. o SWOT. E aí eu queria ir para o outro grupo. Há essa possibilidade de troca entre a equipe? Ah, e vocês podem, não tem problema não. Vocês podem conversar entre vocês aí e trocando de grupo. Eu só deixei aqueles grupos de ontem porque estava mais fácil, né? Da gente trabalhar assim. Mas se vocês quiserem trocar, tá bom? Tudo bem? Beleza. Então, vocês conseguem visualizar aqui, né? Ó, planejamento estratégico, grupo 1, objetivos estratégicos, grupo 2 e 6, análise do ambiente interno e externo, grupo 3, e estratégia competitiva, grupo 4, balanço scorecard, grupo 5, mapas estratégicos, grupo 8, PDCA e SWOT, grupo 7. Beleza? Aí eu queria perguntar uma coisa de vocês. Como amanhã a gente vai ter as apresentações e a explicação da prova somente, qual o melhor horário que a gente pode começar para que a gente tenha uma quantidade bacana de alunos aqui? O que que vocês acham? Porque aí eu posso articular com vocês para estar todo mundo na sala, já que a gente vai ter só essas duas atividades. Qual o melhor horário para vocês para a gente começar amanhã? Professora, seria bom um horário de aula mesmo, às 18, 18h15, 18h30. Acho que esse horário fica legal. E todo mundo concorda da gente começar esse horário? Porque aí eu vou começar com essa ordem, tá? Grupo 1 apresenta primeiro, grupo 2, grupo 3, tá bom? Tá bom, então a gente começa no máximo 6h20. Pode ser? Tudo bem para todo mundo? 6h20? Tudo bem? Então arrasou. Então, eu acho que é o tempo que o pessoal chega em casa e tal, tranquilo, né? Então, 6h20, eu vou aguardar vocês amanhã, tudo bem? E aí, esse resto de aula é para vocês produzirem a apresentação, para não precisarem produzir durante o dia e só chegar amanhã e apresentar. Tudo bem? Professora, Diga, meu amor. esses itens é para a gente apresentar o que seria o BSC, no caso, o nosso que é o grupo Isso mesmo. detalhadamente. Isso. Assim, o BSC, para te explicar, ele demanda uns detalhes, né, umas etapas. Você pode fazer um conglomerado, assim, juntar e explicar de forma mais não tão detalhada, tu vai demorar. Ou então, tu pode fazer um exemplo, se tu quiser, simular um exemplo para poder explicar, entendeu? Entendi. Obrigada. Às vezes, quando tu aplica o BSC em alguma situação específica, fica mais fácil para explicar ele, tá? Entendi. Tudo bem. Obrigada. Perfeito. Professora, a gente vai enviar a apresentação para ser compartilhada, é? Vocês que decidem. Se vocês acharem melhor enviar, vocês podem enviar para a Diana, e aí a Diana vai me mandando tudo e eu abro aqui, não tem problema.
Mas se vocês conseguirem abrir da casa de vocês e ir passando, também tá tranquilo para mim. Ó, a Perry perguntou: é só apresentação? Não, é só apresentação. Boa pergunta, Perry. É só para apresentar, tá bom? Não quero nada escrito de vocês, é só para apresentar, tá bom? Aí a prova final vai ser escrita, mas a prova final eu vou explicar só amanhã, tá? Só slide. Muito bem, Fabiana, só slide mesmo. Ótimo. Beleza? Beleza, meus queridos. Professora, Oi, diga. assim, como que vai ser essa forma de apresentação? Todos os integrantes vão fazer um pedacinho de apresentação, ou vai ser como ontem, vai ser escolhido um representante, dois, e ele vai à frente do grupo apresentar? Isso. Ah, Ó, tá. se o grupo de vocês for um grupo pequeno, todo mundo pode falar, mas se for esse grupo muito grande, de 8 pessoas, escolhe 3 pessoas para falar que tá bom, tá bom? Perfeito. Tá bom. Aí eu só queria, Diana, quando for mais depois, tu me manda a relação de frequência dos alunos, por favor, tá bom? Muito obrigada, tá? E, gente, é isso, tá bom? Converse com os grupos de vocês e eu encontro vocês amanhã, 6h20, para a gente começar as apresentações nessa ordem, ok? Utilize aí o tempo de aula, gente, para vocês não precisarem em outro momento e aí ficarem enrolados durante o dia, porque eu sei que todo mundo trabalha, tá bom? É isso, meus queridos. Tá? Fiquem com Deus. E conseguiram tirar print já da tela? Aqui? Beleza. Então, beleza. É isso, meus queridos. Um abraço. Vou ligar minha câmera. Acho que quando eu ligar a câmera vai picar. Um abraço e Tchau, fiquem tchau, com Deus. professora. Vejo vocês Até a amanhã próxima. na apresentação final. Tchau, tchau. 6h20. Oi, Diana. Tá por aí, Diana? Tu pode interromper a gravação, tá bom? Oi, Diana. Tá por aí, Diana? Diana do céu. Pode interromper a gravação, tá bom? Os meninos já foram liberados para fazer o trabalho deles, tá? Até mais, minha gente. E aí, Diana, se você quiser fechar a sala, pode fechar, porque aí amanhã a nossa aula vai começar às 6h20, tá bom? Para as apresentações. Boa noite.